Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal, fala. Conta que você entrou no cio. Pois é, pessoal, a Daisy não era para ter entrado no cio, mas entrou. Na verdade, não era para ter entrado no cio, porque eu queria ter castrado ela antes dela entrar no cio. Eu esperava que ela entrasse no cio por volta dos 6 meses. Mas ela acabou entrando com 5 meses, e isso também é muito comum de acontecer. Ele pode vir antes, como foi o caso da Daisy, ou ele pode acontecer depois, né? Então ele pode vir aí pelo sétimo mês, 8º mês, tá? Mas você deve esperar que esse animalzinho entre no cio por volta dos 6 meses. Por via das dúvidas, é legal castrar ali com mais ou menos 4 meses para você ter certeza de que você não vai pegar o cio da gata, caso você não queira, né, cio de jeito nenhum. O ideal é com 4 meses. Eu acabei perdendo um pouco desse prazo para fazer a castração, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu achei que ela ia acabar entrando lá com 6 meses, ela acabou entrando com 5 meses. Tá aqui ela, inclusive, neste momento aqui já fazendo seus barulhinhos, né? Para quem tem uma gata, sabe o quanto que é difícil ter um gato no cio, né? Isso porque a gata no cio, ela é muito mais intenso o cio, os sintomas, vamos dizer assim, do cio do gato do que do cachorro. A cadela também fica buscando o macho, também muda o comportamento e tudo mais, mas a gata é algo assim extremamente difícil até para convivência gato e ser humano, né? Então, o que acontece? Para você que tem um gatinho que você não sabe se vai entrar, se tá no cio, se não tá no cio, para você saber mais ou menos o que acontece de sinais aí para você já ficar de olho, então, no seu na sua gatinha, é o seguinte: a gata no cio, ela fica extremamente fogosa, vamos dizer assim. Então, ela se esfrega em absolutamente tudo, rola de um lado, rola pro outro, esfrega nas mobílias, esfrega nas pessoas. Se tiver um outro animalzinho, ela se esfrega também. Então ela fica mais intensa nessa esfregação, né, nas coisas. Ela vocaliza muito, então mia. A Daisy faz um barulhinho que parece não sei se vocês conseguem ouvir. Olha lá, parece um passarinho. Prrr. Parece um louro, sabe? Então ela fica fazendo esse barulho o tempo todo, mas também mia bastante. E eles têm uma postura muito característica, que é de levantar a bundinha e deixar o rabinho de lado. Isso é bem característico quando a fêmea está no cio, que é a posição do acasalamento, né? Então, ela faz muito esse gesto. Eu que tenho um cachorro em casa e ela tá muito mais em cima do cachorro do que até na gente, porque tem vezes que elas, se não tem um gato macho por perto, ela acaba fazendo isso mais para alguma pessoa ou para algum objeto e tal. Mas se tem um animalzinho na casa, às vezes ela pega aquele animalzinho para Cristo, né? Como foi o caso em casa. Então, o Juanito virou o alvo da Daisy. Então, com ele, ela fica muito mais intensa. Ele até fica nervoso, porque ela não larga do pé dele, né? Então, realmente, eles ficam muito assim. Rola para um lado, rola para o outro, se esfrega, mia, tá? Então, se sua gatinha de repente começou a passar a ter esse comportamento, é porque ela está entrando no cio, tá? O cio da gata, ela tende a durar aí 1 semana, 10 dias nesse processo, tá? E o felino, ele acaba buscando realmente o macho, então você tem que tomar muito cuidado com janelas, né? Com portas que ela possa fugir, tá? Então ficar muito de olho aí na sua casa, se não tem nenhuma rota de fuga, pra você não correr o risco mesmo dela ir pra rua,
ainda ser atropelada, se machucar e tudo mais, tá? Mas eles buscam muito essas rotas de fuga. Então, esse período dura aí mais ou menos, então, de 1 semana até 10 dias, porém, pode aumentar esse tempo, principalmente se ela perceber que existe um macho por perto. Então, se você tiver um macho na sua casa, se o vizinho tiver um macho, se ela perceber que tem ali um machinho próximo, ela pode prolongar ainda esse período, tá? Então, às vezes, o cio pode demorar um pouquinho mais. Muitas pessoas perguntam se a fêmea, ela sangra, a gatinha, se ela tem um sangramento, como acontece muitas vezes com as cadelas. E nas fêmeas de gato, isso é muito, muito raro de acontecer, tá? Ela pode ter uma lubrificação, né? Então, sai pela vagina, às vezes, uma lubrificação. A vagina pode ficar um pouquinho aumentada de tamanho, tal, mas não é tão visível essa mudança no órgão genital em si, como a gente vê nas cadelas, que a vulva fica muito maior, que tem realmente um sangramento, né? Então, você às vezes não visualiza tanto na gatinha. O que você vai realmente visualizar são essas mudanças comportamentais. E essas mudanças comportamentais incomodam bastante, à noite principalmente, que às vezes ela começa a miar, começa a andar pela casa e ficar muito agitada, né? Às vezes o animal até diminui a alimentação, fica mais agitado mesmo, então muda realmente o comportamento. E não adianta você querer fazer nada neste momento. O que você tem que fazer nesse momento é segurar a sua gatinha em casa para que ela não vá para a rua, não se machuque, não cruze com um outro machinho. Então, realmente aguentar aí esse período e fazer a castração depois, tá? Tem muita gente que começa a querer agir nesse momento, querer fazer uma injeção de alguma coisa, querer castrar nesse momento, e esse não é o melhor momento para essas atitudes, tá? Então você tem que realmente esperar esse período passar, para depois você buscar aí as alternativas, que é, obviamente, a melhor alternativa para isso é a castração. Uma outra coisa importante também de se dizer é que o cio, tanto nas gatas, inclusive nas cadelas, ela pode fazer uma coisa que é baixar a imunidade do animal. Então, é muito comum que apareçam algumas coisas que você nem imaginava que existiam ou que você já imaginava que existiam e isso volta a aparecer na fase, então, do cio. Por exemplo, uma coisa bastante comum de acontecer o animalzinho tem um problema de pele, esse problema de pele está estagnado, tá tudo bem, e aí entre o cio, esse problema de pele volta a aparecer, tá? Então, quando você tem casos assim, de que a imunidade faz uma diferença muito grande para aquela doença X que o animalzinho tem, é mais ainda recomendada a castração. Por exemplo, se o seu gatinho tiver FIV, FeLV, tá? Então, qualquer coisa que mexa aí com a imunidade e que isso possa piorar aí algum sintoma dessa doença, tá? Então, a castração também vai ser recomendada nesse caso. E de quanto em quanto tempo que vem o cio da gata? Diferente também da cadela, o cio da gata normalmente ocorre em períodos mais curtos do ano. Então, normalmente na cadela a gente fala que é semestral, a cada 6 meses vem um cio. No caso das gatas, isso pode ser por um período mais curto. Então, podem existir 3 cios no mesmo ano, tá? Às vezes até mais. Então, também vai depender muito desse estímulo. Se ela tem outros gatos, se ela vai pra rua, tudo isso pode estimular com que ela ovule mais frequentemente. Então, é muito importante também você ficar de olho, porque às vezes a pessoa fala: ah, entrou no cio, agora acabou o cio, então agora eu posso deixar meu gato continuar dando uns rolezinhos aí pra fora, porque é só daqui 6 meses que vai entrar no cio de novo. E aí a pessoa, sei lá, se descuida por esse período e quando vê, a gatinha tá prenha, né? Então tem que ficar de olho. E como eu falei, ainda mais se o animal tiver vida livre e tudo mais,
você tem que se preocupar com a castração, com a gestação, né? Com esses animaizinhos aí procriando e deixando os filhotinhos aí por aí, né? Na rua, muitas vezes, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o cio dos gatos. É um período difícil, segurem aí as pontas. Tô segurando as minhas pontas por aqui também, porque a Daisy está com a corda toda, mas em breve vai passar e aí eu vou castrar ela para que não tenham novos cios, tá bom? Obrigada, pessoal, um grande beijo, não deixa de seguir aqui o canal e também o meu Instagram, @vetdre, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!